Ok, de volta aqui com mais communities do BGP e dessa vez com uma community muito especial que tem um propósito muito interessante chamada Graceful Shutdown. Vou circular aqui, ela é uma well-known community, conforme já comentado previamente, uma community reconhecida. Novamente, communities continuam sendo atributos opcionais transitivos e essa é uma categoria de communities que sugerimos que os roteadores entendam o seu propósito. E está aqui, o Graceful Shutdown. Falaremos dessa community especificamente, ou seja, ela é listada como 65.535.2.0. Essa é o número dessa community. Ela é também chamada, dependendo dos equipamentos dos roteadores, ela é chamada também de G-Shut. Falaremos dessa community. E, ao contrário dos vídeos anteriores, onde eu usava essa topologia para explicar, usarei outra. Adivinha qual? Direto no nosso ambiente laboratório. Tchananã, estamos aqui. Permita-me explicar exatamente para que ela serve. Tá? Uma das coisas que acontece em grandes redes ou em redes de ambientes bem críticos que tem um BGP lá fazendo o seu trabalho, não importa o que, seja para uma missão corporativa, telemetria, rede operativa, telecomunicações, financeiro, não importa o segmento, o mercado, mas está lá o BGP funcionando. Ao contrário do que muitos imaginam, quando esses ambientes têm um problema, primeiro que eles são projetados com muita redundância em mente e com altíssimos padrões de resiliência e confiabilidade. Então tem redundância de sobra. Essa redundância ela é calculada pelo diagrama de bloco de confiabilidade, pelo SLA desejado para aquele ambiente, obviamente, pela análise qualitativa de risco, parte de probabilidade, falha, dos impactos que isso trazem para o negócio, obviamente, e pela capacidade. O que significa, tá, Leonardo? O que tem a ver? Vou explicar, calma. Quando a gente perde um equipamento num ambiente como esse, ao contrário do que muitos imaginam, os engenheiros não ficam mergulhando no equipamento para ver o que está acontecendo. A rede está afetada, está tendo perda de pacotes, altíssima latência, intermitência na disponibilidade de serviços, serviços fora de verdade, eles estão indisponíveis. Aí você acha que tem um engenheiro lá plugado na caixa, show isso, show aquilo, show isso, show aquilo, debug. Essa não é a prioridade desses ambientes. A prioridade, na verdade, é retirar aquele equipamento de linha, de serviço, o mais prontamente possível, inclusive observando automação para isso. Então, sistemas que monitoram os ambientes, monitoram várias métricas de perda de pacotes, triangulação da perda de pacotes, jitter, latência, disponibilidade de aplicações, etc. Aí eles ficam monitorando a rede, coletando esses dados, fazendo as análises. Quando percebe que tem alguma coisa errada, eles confirmam, os sistemas confirmam que isso está errado, automaticamente ocorre uma remediação na rede. É automático. Mas que tipo de remediação? Vamos tirar essa caixa de serviço. Porque ela está ruim, tem alguma coisa nela, não sei o que. Mas eu não quero perder uma hora, minutos que sejam, poucos minutos inclusive, ou meia hora ou mais tempo, tentando entender o que está acontecendo, tentando consertar o serviço. Porque são mercados críticos. Aí a intenção é tirar esse cara de cena o mais rapidamente possível. Aí, o que a gente pode fazer para retirar esse cara de cena? Bom, por exemplo, a gente pode derrubar as interfaces. Não é redundante o ambiente, não tem várias conexões físicas e roteadores e tal. Dá um shutdown nas interfaces. Tem uma rede fora de banda, dá para acessar remoto com as interfaces da rede em band fora, não tem problema. Não é interessante, vou explicar por quê. Derrubar as sessões, dar um shutdown nas sessões, BGP, ou enfim, desligar o SPF das interfaces. Daria para fazer uma solução, aspas, factível, eu não deixaria de ser, mas também não é interessante, porque quando você remedia dessa forma, é uma forma muito agressiva, que tende a gerar diversos eventos de convergência na rede. Então você pode, por um momento, agravar aquela situação. Por mais que ela se normalize, porque tu tirou o cara de serviço, há uma tendência de agravamento. Ou seja, tu vai derrubar a sessão, aí vai ter que flapar essa sessão em todas as vizinhanças, vai ter um monte de falatório, vai ter que ter um monte de troca de mensagens,
Aí recomputação, reconvergência, dependendo do ambiente, isso vai ser pior do que uma outra medida que eu vou falar daqui a pouco. Você já deve imaginar qual que seja. Então, a gente tira a caixa de serviço de forma mais graciosa. Olha o nome. Forma mais graciosa. Vamos tentar fazer com que essa caixa que está com um comportamento ruim, ela fique menos interessante para receber tráfego. E isso é muito melhor do que você ir na marra e derrubar as sessões. Na marra, gerar um evento de convergência que vai gerar muita mensagem, muito processamento, muita computação, que pode tornar teu ambiente mais instável e agravar o problema. Por esse motivo, a gente tem essa proposta. E exatamente isso que o nosso, apagando aqui os rabiscos, Graceful Shutdown se propõe a fazer. Novamente, Graceful Shutdown ali é o 65.535.2.0. Está aqui essa community. A ideia é comandar uma ação de manutenção no teu equipamento, aquele que está com problema, ou às vezes não tem um problema. Cenário 2 aqui, você precisa fazer uma manutenção, trocar um módulo, fazer um desligamento voluntário, né? Tem que desligar a caixa para fazer um boot, um software, inclusive, fazer um update de software. Como é que eu posso fazer isso de forma que provoque mínimo distúrbio na rede? Aí essa parada chama-se Graceful Shutdown. No caso do BGP, o SPF tem o SPF Overload, que você aumenta as métricas das interfaces, o custo das interfaces, e isso é mais suave que você derrubar uma adjacência. Tá? É mais suave que derrubar uma adjacência. No caso do BGP é um Graceful Shutdown. Então, vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que essas redes do AS100, quando se comunicando com essas redes do AS aqui embaixo no canto direito superior 300, o caminho percorre o quê? Eles vêm daqui, passem pelo R1, né? Do R1 vai para o R3, e do R3 vai para o R4, e o R4 encaminha lá para o AS300. Esse é o caminho que está acontecendo. Aí, vamos pegar esse router 3 aqui e tentamos gerar uma proposta de problema para ele. Do tipo, esse cara tá ruim, tá tendo perda, tá instável, tem algum problema nele. Essa é uma possibilidade. A outra é, eu preciso fazer manutenção nele, atualizar o software, desligar para fazer manutenção de módulos, limpeza, sei lá qual que seja o argumento. E se eu for na marra e desligar esse cara, vai ser pior, porque ele vai gerar evento de convergência na minha rede toda. Não estou falando que sempre isso será ruim, mas pode, ambientes críticos não querem apostar em certas dinâmicas. Cara, se eu desligar a caixa, não deve dar maiores consequências, porque a rede vai convergir, os protocolos vão convergir e tal, mas possa ser que haja downtime, e frequentemente há, nem que seja por 30 segundos, 20 segundos, mas certos ambientes são tão críticos que não toleram esse tempo de downtime, porque aquele router, por exemplo, o router 3 aqui, ele é o caminho primário entre os AS 100 e 300. Imagina que isso aqui fossem comunicações extremamente importantes e sensíveis. Aí se você derruba esse cara na marra, você vai ter que usar vários artifícios para maximizar a disponibilidade do ambiente. Os pacotes continuarão chegando aqui e sendo descartados, porque ele ainda é o caminho preferencial, até que o router 1 entenda, opa, peraí, esse cara não é mais o caminho que tem para lá não, porque está fora, deixa eu mandar para cá. Enquanto isso está acontecendo, você está perdendo pacote. Levou 10 segundos, Leonardo. Pô, o que são 10 segundos? Não é nada. Para alguns mercados, 10 segundos é um tempo absurdo. Então é isso que a gente tem que evitar. Que eventos de convergência provoquem perdas significativas de pacote, mesmo que por um período curto, e que outras instabilidades não ocorram por conta dessa manutenção que você tem que fazer no equipamento. Tá, já falei 2 vezes isso, ou 3 vezes a mesma coisa. Vamos aos fatos. Então, qual que é a proposta? Eu desejo, obviamente, implementar na minha rede um mecanismo que mais graciosamente eu consiga tirar esse cara de linha sem que isso seja percebido pelo meu ambiente. Sabe? Não é 100% garantido de não ter uma perda, talvez você tenha que combinar isso com outros mecanismos, um fast reroute, uma coisa nesse sentido, mas é muito melhor do que se você simplesmente derrubar as sessões ou desligar o cara ou desligar as interfaces. Então, vamos confirmar o seguinte, eu acho, não tenho certeza, que no meu ambiente aqui, essa rede de origem, que é 172.16.1.0, quando falando com a 192.168.1.0, ela está vindo por aqui, pelo router 3.
Eu acho que é isso aqui que está acontecendo no meu ambiente agora. Eu vou confirmar. Caso isso seja verdadeiro, eu vou configurar o AS aqui previamente. Está prévio isso aí, óbvio, não vai dar, né? Para suportar essa facilidade. Para quê? Para depois eu tentar dar um shutdown gracioso nesse cara aqui. Para fazer com que ele fique menos interessante para receber tráfego e o tráfego flua por aqui. Com mínimo ou zero impacto. Então, vamos tentar fazer isso funcionar. Isso aqui, novamente, é um ambiente IOL, né? É um iOS sobre Linux, enfim. Mas é um software de desenvolvimento, não é um software maduro, não é um software de produção, então não sei se eu consigo fazer como eu faço nos meus ambientes, onde eu trabalho de verdade. Vejamos aqui, primeiro, as rotas. Eu quero me comunicar com o ambiente 192.68.1.1. Tem uma rota 1.0/24 via o router 1 do AS200. Está aqui. Novamente, para dar um show de PBGP, regexp 300. Rotas do AS300. Está aqui. A 102030 via router 1 do AS200. Rotas originadas no AS300 passaram para o 200. Está tudo certinho. Então, beleza, tem essa coisa aqui. Eu consigo pingar 1.1 usando como IP de origem 172.16.1.1, que é uma interface desse router, uma loopback, se não me falha a memória. Sim, consegue. Qual o caminho que estou percorrendo? Estou passando pelo router 3 do AS200. Vamos dar uma olhada aqui. Trace route 192.68.1.1 com origem 172.16.1.1. Não é que foi. Está funcionando. Estudemos esse output aqui. Então, o primeiro salto é 10.00.17. Primeiro salto. O segundo é o 10.00.meia-dúzia. Terceiro, 14. Quarto, 22, que eu já sei que é o AS300. Então, vamos ver aqui. Aqui é o IP 17. Então, o pacote de fato ele vem para cá, primeiro. Meia dúzia. Então, ele vem para cá depois. Depois ele vai para o 14. Ou seja, 10, 14. Né? Ele manda para cá. Essa interface que ele recebe. Por último, entrega para cá. 22. Então, estou fazendo um caminho que eu acho que vai funcionar. Façamos então a implementação desse Graceful Shutdown, dessa community. Agora, como isso é executado, exatamente depende do equipamento, do fabricante, do sistema do fabricante operacional do roteador. Alguns têm isso nativamente. O Juno, se eu não me engano, a partir da versão 19.1 passou a suportar nativamente. Outros equipamentos podem exigir uma policy. Não, tem que ter isso só pode acontecer por policy. Eu vou demonstrar as duas situações aqui, tanto por policy quanto nativamente. Primeira missão aqui, vamos aqui no AS200 botar em todos os roteadores o mecanismo de G-Shoot, né, que é o Graceful Shutdown. Começando pelo router 1 aqui do AS200, depois o 2, o 3 e o 4. Aqui